Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Hebreus capítulo 3, verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração como na rebelião. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, a tua bondade. Te pedimos que o Senhor fale conosco hoje na tua palavra, como o Senhor sempre tem falado. Que haja, Senhor, um mover poderoso de graça, de amor, de misericórdia, e que os nossos corações recebam com alegria e que a gente frutifique, Senhor, esta boa semente da tua palavra, que ela caia num lugar de honra, um lugar onde, com perseverança, com um coração bom e generoso, possamos dar frutos para a glória do teu nome, retendo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Eu estou no meu coração de falar hoje para você sobre o poder de Deus no hoje. O poder de Deus no dia que se chama hoje. A gente sabe que uma das maiores doenças da nossa sociedade, da nossa geração, é a tal da ansiedade. A ansiedade que foi diagnosticada, começou a ser tratada como uma doença lá no século 17, 18, no século 19, então ela foi diagnosticada como uma doença, mas nós já ouvimos o Senhor falando sobre ansiedade há 2000 anos atrás, quando Ele disse para nós cuidarmos, para não sobrecarregarmos o nosso coração com libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida, para que o dia do Senhor não venha e nos pegue de surpresa. Cuidarmos para não sobrecarregar o coração com ansiedades da vida, para que o dia do Senhor não nos pegue de surpresa. Foi Jesus quem disse para nós não nos preocuparmos com a nossa própria vida, e a palavra que Jesus usou é a mesma, no grego, a ansiedade. Não se preocupem, não andem ansiosos quanto à sua própria vida, no que diz respeito ao que comer, ao que beber e ao que vestir, porque o corpo é mais importante do que as vestes, a vida é mais importante do que a comida. Então não andem ansiosos. Ansiedade, eu gosto muito de uma definição que fala sobre a ansiedade, que diz que a ansiedade é o excesso do futuro. E é exatamente assim que uma pessoa ansiosa é. Ela é uma pessoa que tem um excesso de futuro ao tal ponto de que ela não consegue desfrutar do presente. Não consegue aproveitar das oportunidades que lhe são dadas no dia de hoje. O inimigo das nossas almas, de alguma forma, conseguiu incutir na nossa sociedade e geração uma ansiedade, aonde nós estamos sempre focados, aprisionados, angustiados por aquilo que há de acontecer, sendo que não temos sequer a certeza de que acontecerá. Porém, por andarmos sempre num passo à frente, olhando para o futuro, angustiados e ansiosos, não percebemos a graça de Deus no dia de hoje, o bem de Deus no dia de hoje, a provisão de Deus no dia de hoje.
não agradecemos o pão nosso de cada dia que o Senhor nos deu hoje, porque comendo o pão nosso de cada dia que o Senhor nos deu hoje, comemos ansiosos, com medo de que amanhã não haverá pão. Quando você vê Deus lá no Êxodo, tirando o povo do Egito e levando para o deserto, você vê que Deus dava ao povo diariamente uma porção de alimento que chamava-se maná, e as cordonizes também. E Deus deu a eles uma instrução, uma ordem de que eles não ajuntassem, porque se eles ajuntassem para o dia seguinte, o maná estragaria, aquilo dava um mau cheiro, criava bichos. E alguns deles, desobedecendo ao Senhor, ajuntaram, e ajuntando, cumpriu-se então o que o Senhor disse, criou bichos, apodreceu. Por que o Senhor disse isso a eles? Exceto no sábado, onde eles poderiam na sexta-feira colher a porção dobrada, para que no sábado, dia do descanso, eles não precisassem colher. Então aquele dia o maná não estragava. Por que o Senhor ensinou isso a eles? Porque o Senhor queria ensinar esta dependência e este entendimento de desfrutar o dia que se chama hoje. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Se hoje o Senhor falar com você, diga sim. A ansiedade, ela é um resultado do medo. Normalmente uma pessoa ansiosa é uma pessoa que esteve diante de talvez no passado, de algo muito duro, algo muito cruel, algo muito difícil, um trauma, uma angústia que viveu, e do medo, ela agora desenvolveu a ansiedade. A ansiedade é muito parecida com o medo, mas não é exatamente o medo. O medo é, você tem diante de algo real. Por exemplo, você está num banco e de repente acontece um assalto naquele banco, e você vê os assaltantes roubando o banco, logo você fica com medo, você está diante de um perigo iminente, então você tem medo. Ansiedade é você estar no banco, não está acontecendo o assalto, mas você está com medo de que um assalto aconteça. Então normalmente pessoas que têm medo, tiveram um medo muito grande, desenvolvem ansiedade, ou seja, o temor de que aconteça de novo algo que já lhe aconteceu, ou uma construção na mente que vai adoecendo na possibilidade de algo ruim acontecer. Então essa pessoa, ela começa a tornar-se ansiosa, e a ansiedade, ela começa então a somatizar, e o corpo começa a sofrer. Você começa então a ter doenças psicossomáticas que a ansiedade gerou. Muita gente está ansiosa, muita gente anda ansiosa. No meio do corpo de Cristo, muita gente, por não conhecer a palavra, ou conhecendo, não obedecendo, porque a ansiedade é fruto do medo, o medo é fruto do pecado, porque Deus não nos deu o espírito de medo, Deus nos deu o espírito de coragem, de ousadia, de poder, de equilíbrio. Em Cristo nós somos audaciosos, em Cristo nós temos coragem, em Cristo não há medo, mesmo diante de um problema iminente. Em Cristo nós temos a coragem que teve Davi diante de Golias. Ele sabia quem estava à sua frente, mas ele também sabia que maior era aquele que estava com ele do que aquele que estava à sua frente. Então ele não teve medo, e ele avançou e venceu. Só que o medo é o resultado do pecado. Foi porque o homem pecou lá atrás, lá no Éden, quando Adão pecou, que agora vem então o medo da morte, o medo do amanhã, porque até então o homem tinha segurança total. Todos os dias o Senhor vinha falar com ele, todos os dias ele se relacionava com o Senhor face a face, ele era eterno, ele não tinha nada que temer do relação ao amanhã, porque ele não estava sujeito ao tempo. Então o medo da morte, o medo da doença, o medo do fracasso, o medo de tantas coisas, tudo isso relacionado ao pecado. E o pecado é fruto da desobediência.
O pecado surgiu porque o homem desobedeceu ao Senhor quando Deus disse: não coma desta árvore, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Então ele comeu, e a maior prova de que ao comer ele pecou contra o Senhor e lhe deu medo, que quando o Senhor veio se apresentar no final do dia, ele se escondeu. Medo. E dali então nós desenvolvemos a ansiedade. Então a ansiedade, ela nos tira do hoje, ela nos tira do agora. E o texto que nós acabamos de ler nos ensina a nós vivermos o hoje, nos ensina a tomarmos cuidados como irmãos, para que não tenhamos o coração perverso e incrédulo, que nos afaste do Deus vivo. Ao contrário, nos encorajarmos uns aos outros, todos os dias, no tempo que se chama hoje, de modo que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado, porque todos nós nos tornamos participantes de Cristo, desde que nos apeguemos com confiança àquilo que cremos no princípio. Então a palavra está nos ensinando a nós vivermos o dia de hoje, não termos o nosso coração perverso. Talvez você diga: pastor, eu não tenho o meu coração perverso, o meu coração ele é bom, o meu coração ele não é ímpio, o meu coração ele faz o bem, eu procuro fazer o bem às pessoas. Tem pessoas que têm um coração, tiveram, né, e permitiram seu coração tornar-se perverso e ímpio, mas a incredulidade também nos afasta do Deus vivo. Talvez você não tenha um coração perverso, mas você esteja muito incrédulo em relação às promessas de Deus, isso te afasta do Deus vivo. Talvez você esteja muito incrédula, aquilo que a palavra do Senhor tem declarado para você. Talvez você não seja um incrédulo no Senhor, mas incrédulo ou incrédula naquilo que o Senhor pode fazer pela sua vida. Às vezes nós não duvidamos de Deus, mas duvidamos de Deus em nós. Não duvidamos de Deus pelo nosso irmão, mas duvidamos de Deus por nós. E este coração incrédulo nos afasta, como diz o texto, do Deus vivo. Mas a palavra nos ensina a, quando nós encontrarmos incredulidade, seja no nosso irmão, nos encorajarmos mutuamente, nos encorajarmos uns aos outros, porque no encorajamento uns dos outros nós não teremos mais o coração endurecido pelo engano do pecado. Olha a importância, por exemplo, de nós estarmos aqui agora neste momento, porque a palavra encoraja, a palavra fortalece, a palavra inspira, e porque nós temos a palavra, o nosso coração ele é moldado segundo a palavra, não se torna enrijecido por causa do pecado. É o pecado que endurece o nosso coração, e o pecado vem por causa da desobediência, a incredulidade, o afastamento. Nós estamos chegando em dias derradeiros, nós estamos nos aproximando de dias decisivos. Nós estamos entrando num tempo onde muitos estudiosos chamam de início de dores, ou das dores, dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, dias que preparam a igreja para o encontro com o Senhor, dias onde haverá um derramamento do Espírito como nunca antes houve sobre a terra, dias onde o Espírito de Deus vai se manifestar e muita gente será salva, dias onde o Senhor preparará a sua igreja com autoridade, com poder, com o dunamis de Deus se manifestando através de nós, dias onde a igreja vai encorajar aqueles que estão amedrontados, e tudo isso começará e acontecerá a partir do momento em que nós nos encorajarmos primeiro, nós não deixarmos o nosso coração ser endurecido pelo engano do pecado. E isto tudo só acontecerá se nós fizermos isto no dia que se chama hoje, no tempo que se chama hoje, se nós vivermos com gratidão hoje, se nós aproveitarmos a graça do Senhor no dia que foi derramado para nós hoje,
O salmista no Salmo 118, provavelmente foi Davi quem escreveu, disse: este foi o dia em que o Senhor agiu. Algumas versões dizem: este é o dia em que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Paulo vai dizer aos Efésios: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas suas orações e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando? Hoje, agora, nesse momento. Muitos de nós estamos aqui agora ansiosos diante do Senhor, por causa de coisas que possivelmente acontecerão amanhã. E o Senhor está dizendo para você: não se preocupe com o amanhã está sob o meu controle. O amanhã para nós não existe. O que existe para nós é o hoje. Se hoje nós vivermos pela palavra do Senhor, se hoje nós acatarmos o nosso coração, acalentarmos a palavra do Senhor, se hoje nós tomarmos a decisão, se hoje nós nos levantarmos, se hoje nós nos arrependermos, se hoje nós perdoarmos, o amanhã será o resultado de uma semente lançada sobre a terra hoje. Tem coisas que você está deixando para amanhã e o Senhor está dizendo: faça hoje. O poder do nome do Senhor e do Senhor no dia chamado hoje. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureçam seu coração como na rebelião. Não desfrutar o hoje, não agradecer o hoje. Tem pessoas que num dia como hoje, ao se levantarem, agradecem a Deus: obrigado, Senhor, por esse dia, até aqui o Senhor nos ajudou. Tem pessoas que já levantam amaldiçoando o dia de hoje, esperando que o amanhã seja melhor, mas ele lança sementes de maldição no dia de hoje. Ela lança sementes de dúvida no dia de hoje, de incredulidade no dia de hoje. E fatalmente o amanhã, se chegará como consequência das sementes malditas que lançamos hoje. Talvez você esteja vivendo um tempo muito difícil hoje. Se você puxar na tua memória, esse dia de hoje seja o resultado de sementes ruins lançadas no passado. Agora tem uma vantagem em relação a isto: nós certamente colheremos daquilo que semearmos hoje, colheremos amanhã. Isso é um fato. Certamente estamos colhendo hoje o que lançamos ontem. Isto é um fato. Porém tem uma vantagem: se você colheu ainda que seja espinho, a terra agora está pronta para receber uma nova semente. Muda a espécie da semente hoje, e você mudará a espécie da colheita amanhã. Agora saia desse excesso de futuro, dessa angústia, dessa ansiedade sobre algo que talvez acontecerá ou nem acontecerá, e viva hoje, porque o dia de hoje é poderoso para transformar a nossa vida. Histórias, gerações tiveram seu destino transformado num dia, num momento. Um dia pode ser poderoso em Deus para fazer grandes coisas que transformarão, quem sabe, o futuro da tua família. O dia de hoje é poderoso para mudar o futuro da tua família. Olha o que Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, Pedro diz assim: não se esqueçam, meus amados, não se esqueça disso. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Entre muitas coisas que Pedro estava querendo dizer, uma delas é que em um dia
pode-se fazer muita coisa. Em um dia, podemos realizar muita coisa. O dia que o Senhor nos deu só não é suficiente para fazermos o que precisamos fazer, se formos ou preguiçosos ou desorganizados. O dia só não rende para preguiçoso e só não rende para desorganizado. Se nós formos organizados no Senhor, diligentes, atentos, obedientes, decididos a fazer a vontade de Deus na nossa vida, aquele dia, o dia de hoje, este domingo, é suficiente para fazer grandes coisas que glorificam o nome do Senhor. Olha o que Deus fez. Durante o processo de criação, em 6 dias, diz a palavra que o Senhor criou tudo. Gênesis capítulo 1 vai dizer que Deus em 6 dias criou tudo que vemos. Em 6 dias, tudo que vemos. Mas tudo que vemos na construção de apenas 6 dias, foi o Senhor usando cada dia com total diligência. No primeiro dia ele disse: haja luz. E diz a Bíblia que ele viu a luz e considerou boa, e separou a luz das trevas, e chamou a luz dia e as trevas noite. Em um dia Deus criou o dia, criou a noite, criou a luz. Diz a palavra que no segundo dia Deus criou o firmamento. Sabe o céu que você vê? Deus criou em um dia. E diz a palavra que ele separou as águas que haviam por cima do firmamento das águas que haviam por baixo, e ao firmamento chamou o céu, em um dia. Diz a palavra que no terceiro dia ele disse: apareçam agora as porções de terra. E diz a palavra que a terra surgiu, e ao conjunto das águas ele chamou mares. E ele disse à terra: terra, agora nasça vegetação, plantas que deem semente conforme a sua espécie, árvores que deem frutos conforme a sua espécie. E diz a palavra que tudo começou a se formar, toda a vegetação, todas as árvores, todas as flores, todas as plantas, tudo que você vê de flora, Deus fez em um dia. No quarto dia diz a palavra que ele criou os luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Fez todas as estrelas em um dia. No quinto dia diz que ele criou todos os seres viventes do mar, todos os animais marinhos e todas as aves. E disse: sejam férteis, multipliquem-se, cresçam. No sexto dia diz a palavra que ele criou todos os animais da terra. E quando todos os animais estavam criados da terra, ele disse: agora façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Em um dia, Deus criou o homem, criou os animais. Imagina o que ele pode fazer no teu dia. Imagina o que o Senhor pode fazer no dia de hoje sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua saúde. Imagina o que o Senhor pode fazer. O dia é hoje, o momento é agora. É hoje que o Senhor pode mudar a história da tua família. É hoje que o Senhor pode mudar a história da tua vida profissional. É hoje que o Senhor pode mudar a história do teu ministério. É hoje que o Senhor pode mudar a história da tua saúde. É hoje, é agora que o Senhor pode fazer. O dia foi nos dado hoje. Nos alegremos e nos regozijemos no dia de hoje, porque se hoje o Senhor fizer grandes coisas, Ele fará, porque Ele é poderoso. Ele é. Nós estamos sempre protelando, postergando, e o Senhor está dizendo: vivo hoje. Coisas poderosas que nós podemos fazer no dia de hoje. Você sabe que um dos escritores que eu mais gosto de ouvir, de ler, ouvir porque às vezes a gente ouve a palavra no áudio, mas ler, é Lucas. Porque Lucas, ele se assemelha muito conosco. Lucas, ele não era um judeu, Lucas era um gentio, era um grego.
era um médico, e ele não foi discípulo de Cristo no sentido de ser uma testemunha ocular do que Jesus fez. Ele não andou com Jesus, ele foi um discípulo de Paulo. Só que Lucas, ele procurou por meio de pesquisa fazer um relato ordenado de tudo que Jesus Cristo fez, de tudo que se cumpriu por meio de Cristo. Então diz a palavra, ele diz a Teófilo, a quem ele escreve o Evangelho de Lucas, ele diz que ele pesquisou, e ele foi fazer um relato ordenado, ou seja, numa ordem cronológica, o que Jesus Cristo fez. Então quando você lê o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, você vê um relato ordenado. Ele tentou pegar o ministério de Cristo na ordem cronológica, desde que Jesus nasceu até a morte e ressurreição, os fatos na cronologia do tempo. Quando você vai em Lucas capítulo 6, a partir do verso 12, você vê começando um dia de Cristo, que vai até o início do capítulo 8, e em um dia, Jesus fez coisas extraordinárias, poderosíssimas, num único dia, e nós podemos nos inspirar em Cristo, sobre o que podemos fazer de poderoso através dele, num único dia. A partir do verso 12, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele se levanta muito cedo e ele vai para um monte orar. E guarda isso no teu coração, um dia poderoso começa com oração. Um dia poderoso começa, para nos livrarmos da ansiedade, como eu já citei aqui, começa com apresentando ao Senhor os nossos planos. Consagre tudo que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Ansiedade é falta de oração. Pessoas ansiosas são pessoas que não descansam o seu coração na certeza que Deus pode, e na confiança da palavra do Senhor, que nos diz que uma vez que nós apresentamos os nossos planos ao Senhor, eles serão bem-sucedidos, porque serão alinhados com a vontade de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas suas orações e súplicas, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo o entendimento guardará a mente. Essa paz que mesmo em meio a guerras, tribulações, desafios, essa paz que mesmo diante de problemas a serem enfrentados, um dia, talvez amanhã, segunda-feira, que você sabe que tem algo muito grave para resolver, desafiador para resolver, mas se você levantar pela manhã e ao invés de temer, ao invés de ficar angustiada, ao invés de ficar ansiosa, ao invés de ter medo do que pode acontecer, levantar-se e orar, você terá uma paz que excederá todo o entendimento. Jesus começava o seu dia com oração. Muito cedo ele levantava-se e ele ia orar. Diz a palavra que ele ensinava pela manhã cedo, mas não antes de orar. Experimenta começar o dia com uma oração de graças ao Senhor, mas em tudo, pelas suas orações e súplicas, e com ação de graças. Esse é o princípio da oração. Oração é você apresentar os seus planos ao Senhor. Súplica é você apresentar os seus medos ao Senhor. Ação de graças é você apresentar a tua gratidão pela vida que o Senhor tem te dado. Uma paz que excederá todo entendimento guardará o teu coração. A vida da gente vai mudar quando nós pararmos de amaldiçoar o dia. Quando nós pararmos de acordar atribulados. A primeira coisa que a gente faz é pegar o WhatsApp, é pegar o Instagram, é pegar o Facebook. É pegar as notícias, é pegar as coisas que já vão nos intoxicando já logo pela manhã. O olho mal abriu, cheio de ramela, já tem uma má notícia para ler. Já tem algo que não faz sentido nenhum, que não vai acrescentar em nada para olhar. Já começa aqui a desprezar o dia que o Senhor fez. Já começa aqui pela desorganização. Chega no final do dia, a gente diz que o dia não faltou dia, faltou tempo. Não, faltou ordem.
Comece com oração e a sua vida vai ser transformada de uma maneira poderosa, para melhor, para a glória do nome do Senhor. Porque a oração nos dá intimidade, a oração nos leva a uma conexão com Deus que traz revelação dos céus sobre o que precisamos fazer. Jesus fazia dos seus dias totalmente poderosos, eficazes, mas a oração é poderosa e eficaz. Diz a palavra então em Lucas 12 que Jesus ele vai e ora, e quando ele ora para tomar uma decisão. Qual é a decisão que ele ia tomar? Ele ia escolher os 12 apóstolos. Ele já tinha muitos discípulos, muitos já lhe acompanhavam, já era uma multidão que lhe cercava, mas ele ainda não havia designado os 12. Então ele ora ao Senhor, ele ora a Deus para ter um entendimento melhor, um discernimento melhor sobre quem seriam os 12. Então ele desce e escolhe. Da palavra que ele escolhe Simão, a quem ele deu o nome de Pedro, Tiago e João, a quem ele chamou de Boanerges, filhos do trovão. Ele escolhe Mateus, que era um publicano. Ele escolhe Filipe, André, que era irmão de Simão, Filipe, que era um discípulo de João Batista, que havia seguido a Cristo. Ele escolhe Bartolomeu, ele escolhe Tomé, que muitos chamam de aquele que duvidou, porque não viu Cristo, ele queria tocar em Cristo. Mas Tomé, aquele que disse que não creria enquanto não visse, foi o mesmo que disse lá em João 11, que estava disposto a morrer com Cristo quando ele foi ressuscitar a Lázaro, porque Jesus estava sendo ameaçado de morte já. Escolheu Judas, também escolheu o Simão Zelote, também escolheu outro Judas, eram 2 Judas, um que é chamado de Tadeu também, e o Judas Iscariotes que veio ali trair. Agora o interessante é que Jesus Cristo, primeiro ele escolheu, nos mostrando que dias poderosos são dias em que nós não andamos sozinhos. Se nós quisermos viver uma vida extraordinária na terra, uma vida relevante na terra, ou que a gente atente para o ensino de Provérbios, quando Salomão disse assim: aquele que se isola, busca interesses egoístas e se insurge contra a sabedoria. A sabedoria é Cristo, Ele é a fonte de todos os tesouros, nele estão escondidos, da sabedoria. Salomão reconheceu que todos os seus provérbios e ditos eram provenientes de um único pastor, Cristo. Isolamento traz ansiedade, afastamento traz medo, e nós temos uma experiência muito próxima de nós nesses dias. O isolamento social, o afastamento social. Quem aqui ficou mais de 3 meses dentro de casa, isolado de todo mundo? Quem aqui? Nós passamos 7 meses de pandemia. Quem passou de 3 meses? Quem ficou mais do que 3 meses isolado? Você não teve momentos de angústia, de ansiedade, de medo, momentos de desânimo? Porque o ser humano não foi criado para andar sozinho, o ser humano foi criado por Deus para ter relacionamentos. O ser humano foi criado para congregar, para compartilhar, para repartir, para ser um corpo, para andar unidos uns com os outros, para se encorajar uns aos outros. Jesus Cristo, detentor de todo o poder, de toda a majestade, com toda a chamada de Deus, com a designação para ser o que foi e para fazer o que fez, podendo fazer todas as coisas sozinho, decidiu não andar sozinho, mas escolheu 12 pessoas diferentes entre si, pessoas com personalidades diferentes, mas que tinham todas o mesmo propósito: ver o reino de Deus ser estabelecido.
Você sabe que muitas vezes a gente anda sozinho porque a gente não consegue lidar com a diferença. Em Deus nós vemos uma multiforme sabedoria, em Deus nós vemos uma pluralidade, em Deus nós vemos uma diversidade de pensamentos, de personalidades, e esta muitas vezes é a maior dificuldade que nós temos de poder andar com pessoas, andar junto com pessoas, porque elas pensam diferente, porque elas agem diferente, porque elas têm personalidades diferentes de nós. Mas o que nós devemos avaliar não é se as pessoas são diferentes de nós, é se elas têm o mesmo propósito, porque nas diferenças, tendo o mesmo propósito, há a somatória, a multiplicação no Senhor. Como igreja, nós vamos encontrar muitas pessoas diferentes de nós aqui dentro, no círculo social, na comunhão da igreja, mas eu creio que todos nós queremos ver a volta do Senhor Jesus. Eu creio que todos nós queremos chegar naquele dia diante do Senhor, e todos aqueles que têm esta vocação, esta missão, este propósito de um dia estar diante do Senhor, apesar das nossas diferenças, nós podemos andar juntos, e andando juntos, os nossos dias serão poderosos, porque a bênção do Senhor está sendo derramada sobre a comunhão da igreja. Você quer viver dias poderosos? Não ande sozinho, tenha companheiros de caminhada. Você quer ver coisa poderosa que acontece no nosso dia? É quando nós inclinamos o nosso coração para a intercessão. O valor da intercessão, de orarmos não apenas por nós, mas orarmos uns pelos outros, de intercedermos uns pelos outros, de torcermos uns pelos outros, de nos alegrarmos com a alegria uns dos outros e chorarmos com a tristeza uns dos outros, de nos compadecermos uns para com os outros, de nos fortalecermos mutuamente, como diz o texto que nós acabamos de ler, de nos encorajarmos uns aos outros, todos os dias, especialmente no dia chamado hoje. Jesus levanta cedo, ora, desce, escolhe os apóstolos, depois ele vai ensinar o povo, o célebre sermão da montanha, das bem-aventuranças, foi tudo num dia só. Você quer viver um dia extraordinário? Compartilha do que você tem com os outros. Você quer viver dias poderosos? Transborde daquilo que o Senhor tem te dado. Diz a palavra assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Você sabe que a maior riqueza que o homem pode ter não é valor monetário. As maiores riquezas que nós temos estão aqui dentro, não estão aqui no bolso, estão aqui dentro. A sabedoria, que é mais valiosa do que rubis, o conhecimento, o fruto do Espírito, são verdadeiras riquezas, que se ficarem em nós, nós vamos acabar caindo na pobreza, porque aquele que retém o que deveria dar, cai na pobreza, pobreza de espírito, pobreza de alma, pobreza de sentimentos. Pobreza são essas angústias, essas aflições, essas ansiedades, essas depressões, esses males que nos empobrecem enquanto indivíduos. E o segredo da riqueza está em sermos generosos de toda a bondade que recebemos do Senhor e nos tornamos agora transmissores dessa bondade. Jesus desce e começa a ensinar. O que Jesus fez? Ele começou a transferir de tudo que tinha. Olha que dia poderoso, num único dia.
E aí diz a palavra que depois de ensinar, Jesus vai agora e entra na cidade de Cafarnaum. E quando ele entra na cidade de Cafarnaum, vem até ele alguns líderes religiosos enviados por um centurião romano, que tinha um servo que estava adoecido, a quem ele estimava muito. E eles chegaram até Jesus dizendo assim: Jesus, este homem merece que o Senhor lhes faça isto, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Sabe o que significa isso? Intercessão. Gente que vai diante de Deus orar por pessoas, dizendo: Senhor, abra uma porta para a vida dessa pessoa. Você sabe que uma das razões da ansiedade, da angústia desses tempos é a egolatria, o egocentrismo, o individualismo. Nós vamos nos isolando, vamos nos fechando, vamos tendo o nosso coração endurecido no engano, como disse o texto que nós acabamos de ler, e nos esquecemos que nos tornamos participantes de Cristo, e Cristo nada mais fez do que esvaziar-se a si mesmo, do que compartilhar, do que ir até o fim. Assim diz o texto que nós lemos em Hebreus, nós nos tornamos participantes de Cristo, se de fato nos apegarmos à confiança que tivemos no princípio, a confiança de que fomos remidos, regenerados, restaurados, que uma vez que recebemos, nos tornamos. Você sabe que parte da angústia que muita gente está sofrendo é resultado do egoísmo, do orar só por si, do pensar somente em si. Orações que são feitas e não incluímos ninguém, a não ser nós mesmos. Jesus disse que nós deveríamos orar inclusive pelos nossos inimigos, pedindo a bênção dele aos nossos adversários. Orarmos uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros. Cuidado para não permitir que o teu coração se torne egoísta, porque todos nós estamos buscando felicidade. Felicidade está em dar, a maior felicidade em dar do que receber. A nossa oração é uma oração muito mais alegre, o nosso coração se torna muito mais feliz quando nós oramos por alguém do que quando nós oramos por nós mesmos. Temos pedidos, temos demandas, temos necessidades. Não é pecado apresentar ao Senhor, mas não se esqueça de incluir alguém, porque incluindo alguém, o Senhor vai te usar para ser uma fonte de bênção sobre a vida de pessoas, e você vai se sentir útil. Diz a palavra que eles vieram e Jesus foi com eles. A intercessão daqueles homens levou Jesus num único dia a ir até eles. Olha quanta coisa a gente pode fazer num dia. A gente pode começar orando, a gente pode formar uma grande equipe. Talvez você lide com pessoas. Num dia você pode formar uma grande equipe que pode mudar a história da empresa que você trabalha. Jesus mudou a história da humanidade com 12 homens que ele escolheu num dia. Num dia você pode compartilhar sim daquilo que você tem e recebeu. Às vezes a gente diz: passa depois. Não se esqueça de fazer o bem. Se hoje alguém bater na tua porta e você puder fazer o bem, faça hoje. Não diga passe amanhã para alguém que necessita de algo hoje. O amanhã para essa pessoa pode não existir. Não mande alguém de mãos vazias hoje, se você pode preencher as mãos dela hoje. Não diga isso. Nós temos tempo para fazer tudo isso num dia. Temos tempo para interceder. Jesus foi até aquele homem e curou o servo daquele homem. Ele não chegou nem a ir na casa, porque quando ele estava indo, o centurião agora enviou amigos dizendo: Senhor, eu não sou digno de te receber, nem fui até você, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho um homem sob meu comando. Eu digo a um vá, ele vai, a outro vem, ele vem. Diga ao meu servo faz, e ele faça. Mas eu sei que basta uma palavra e o meu servo será curado. Será que nós chegamos diante do Senhor com esse coração, dizendo: Senhor, basta uma palavra e esta pessoa será transformada? Basta uma palavra, Senhor.
e este homem será mudado, esta mulher será mudada. Basta uma palavra, Senhor, e o meu filho será liberto. Basta uma palavra e o meu marido se converterá. Basta uma palavra e a minha esposa entenderá. Basta uma palavra, Senhor. Nos levantarmos como intercessores nos nossos dias. Teremos dias poderosos, porque a oração pode muito em seus efeitos. Jesus cura aquele homem, diz a palavra que agora Jesus vai, tudo num dia, tá, gente? Jesus vai agora para uma cidade. Você vê que o dia, quando bem aproveitado, você troca até de cidade, dá tempo. Jesus vai para uma outra cidade chamada Naim. E agora ele vai em direção a uma mulher viúva que havia perdido seu único filho. Uma multidão segue Jesus. E quando ele se aproxima da porta da cidade, está saindo o cortejo fúnebre do filho da viúva, único filho, e uma outra multidão lhe seguia. Você vê que duas multidões aqui se encontram, uma feliz porque andava com o Senhor Jesus, e uma entristecida porque estava indo sepultar um menino, filho único de uma viúva. E diz a palavra que Jesus vai até o encontro daquela mulher. Você sabe que nós podemos viver dias poderosos se nós colocarmos o nosso coração em favor da solidariedade, em favor das obras de justiça, dos atos de justiça. Você sabe que esta é uma das evidências que estamos em Cristo, atos de justiça. Justiça significa dizer que temos uma condição aceitável diante do Senhor. E por termos uma condição aceitável diante do Senhor, nós vamos em busca de pessoas que estão vivendo uma morte espiritual, uma morte de afastamento do Senhor, e indo até estas pessoas, nós promovemos nelas o mesmo ato de justiça que um dia recebemos. Não se trata apenas de a oração, a intercessão que você faz no teu quarto, mas se trata de você ter atitudes, obras, que demonstram. Nós não somos salvos por causa das obras, mas somos salvos para fazermos boas obras, que Deus já preparou de antemão para nós as praticarmos. Você quer fazer do seu dia um dia poderoso? Seja voluntário em alguma obra social. Você quer fazer dos seus dias eficazes, dias relevantes? Doe parte do seu tempo para ir a pessoas que estão chorando e enxugar dos olhos delas a lágrima por conta de uma palavra de encorajamento que nós carregamos, a palavra, porque nós somos participantes do mesmo poder que havia em Cristo. A ansiedade será vencida quando nós, apesar dos nossos sofrimentos, percebermos que existem pessoas sofrendo muito mais do que nós, nos envolvermos com a dor do outro, nos levará a termos uma gratidão ainda maior com a vida que temos. Jesus, num único dia, ele foi até essa viúva e disse: não chore. Ao vê-la, ele se compadeceu dela e disse: não chore. Tocou no caixão, mandou parar o cortejo e disse: jovem, levante-se. O jovem sentou-se e começou a falar, diz a palavra. Há poder de ressurreição no nome de Jesus. E existem pessoas que estão indo rumo a um cemitério espiritual, decididas a sepultarem a esperança, sepultarem a alegria, sepultarem o seu futuro, sepultarem o seu ministério, sepultarem a sua família. Pessoas que estão indo acreditando que não há mais o que ser feito, a não ser entristecer-se e chorar por conta de algo que é impossível ser consertado, restaurado. E no Espírito de Deus há poder de ressurreição. E nós podemos dedicar parte do nosso dia para ir até essas pessoas e dizerem: não desista, levante-se. E nós veremos
a vida sendo restaurada? Você sabe que Jesus saiu dali, diz a palavra, e ele começou a conversar com os discípulos de João Batista, que foram até ele perguntar para ele se ele era aquele mesmo que havia de vir, ou se eles deveriam esperar algum outro. E Jesus naquele momento curou muitos doentes, enfermos, lunáticos, possessos. E ele disse: vão dizer a João Batista que os doentes estão sendo curados, as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E diz a palavra que enquanto eles foram dizer, Jesus voltou-se para a multidão e começou a falar sobre João Batista. Vocês viram João Batista? O que vocês foram ver? Um caniço quebrado, agitado pelo vento? Alguém vestido de roupas esplêndidas? Não, esses estão nos palácios. O que vocês foram ver foi um profeta, e digo mais, ele é mais do que um profeta, porque dos filhos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Sabe o que Jesus estava fazendo? Elogiando. Você quer tornar o seu dia poderoso? Aprenda a elogiar ao invés de criticar. Você sabe que a gente costuma fazer críticas construtivas. E o que o Senhor nos ensina é nós elogiarmos uns aos outros. Mesmo quando nós temos na palavra uma exortação, a exortação ela deve ser no sentido de crescimento do indivíduo. Você sabe que tem pessoas que têm dificuldade de elogiar alguém, você sabia? Tem dificuldade de reconhecer o valor na vida do outro. Tem dificuldade de valorizar os talentos, os dons que o outro tem, que o outro carrega. Você sabe que quando você reconhece a grandeza do outro, você cresce. Jesus, num único dia, orou, escolheu pessoas para andar com ele, transferiu do que tinha, intercedeu, foi até aquela que estava desistindo da vida, abriu a sua boca para reconhecer a grandeza dos seus irmãos, de João Batista, que era seu primo, e diz a palavra que ele, saindo dali, ainda foi jantar na casa de um fariseu. Olha que dia produtivo, fez tudo o que fez, e ainda no final do dia foi jantar na casa de um fariseu. E diz a palavra que lá, uma mulher, ao saber que Jesus estava lá, uma pecadora, diz a palavra, colocou-se atrás dos pés de Jesus e começou a chorar aos pés de Jesus, e enxugou os seus pés com os seus cabelos, e abriu um vaso, um frasco de alabastro que continha um perfume muito nobre, e virou sobre os pés de Jesus. E diz a palavra que naquele momento a fragrância tomou toda a casa. O fariseu religioso começou a duvidar de Jesus, porque era uma pecadora que estava tocando nele. E Jesus disse: eu tenho uma história para te contar. 2 homens deviam um certo credor, um 500, outro 50, e ambos não podiam pagar a dívida, e o credor perdoou a dívida de ambos. Quem ama mais? E o fariseu disse: certamente aquele que teve a maior dívida perdoada. E Jesus disse: você falou bem. Sabe esta mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés, mas essa mulher, com suas lágrimas, está lavando os meus pés. Você não me beijou como uma saudação, mas desde que eu cheguei aqui, essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça, mas essa mulher virou um perfume precioso. Por isso eu digo que os pecados dela, os muitos pecados dela foram perdoados, porque aquele que mais foi perdoado, mais ama, mas aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus estava dizendo que, nos ensinando que um dia poderoso é um dia onde há adoração, onde há contemplação, onde há no nosso olhar
um alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo. Onde há em nós o interesse em sabendo que Jesus é, que Jesus faz, que Jesus fez, que Jesus realiza, que Cristo vive, ainda que sejamos pecadores, mas nós nos colocamos à disposição de nos entregar totalmente ao Senhor, em adoração. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você sabe, um dia poderoso é um dia de louvor, porque o louvor rompe grilhões, o louvor muda realidades, a adoração liberta cativos, a adoração traz salvação para casa. Você quer viver dias poderosos? Faça do seu dia um dia de adoração ao Senhor, oferecendo-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque de tais sacrifícios o Senhor se agrada. E aqueles que assim se oferecem ao Senhor, inconformados com este mundo, mas transformando-se pela renovação da vossa mente, entregando-se ao Senhor, experimentarão e comprovarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso num dia. Você vê quantas coisas nós podemos fazer num dia? Este é o dia que o Senhor fez. Se alegre hoje no Senhor. Se regozije hoje no Senhor. Encoraje, enche o teu coração de coragem hoje no Senhor. Não permita que o dia de hoje e as demandas de hoje é domingo. Domingo normalmente na nossa cultura é um dia de descanso. Talvez não tenhamos muitas coisas a fazer, a serem feitas, a não ser descansar, e existe também um dia de descanso. O Senhor também estabelece um dia exclusivo para que nós descansemos. Mas entenda a oportunidade de fazer algo extraordinário. Faça hoje, faça agora, não deixa para amanhã. Talvez eu esteja falando com você e o Senhor esteja colocando no teu coração algo que é possível ser feito hoje. Ainda dá tempo. Nós ainda estamos em 6 horas do nosso dia. Tem muita coisa ainda para acontecer. Se nós colocarmos o nosso coração no dia de hoje, tirarmos o nosso coração da ansiedade, da angústia do porvir, e crermos que o Senhor nos alimenta hoje, cuida de nós hoje, se interessa conosco por nós hoje, está caminhando conosco agora, o nosso dia poderá ser extraordinário. Não ande ansiosos por coisa alguma, não andem, mas em tudo se apresentem ao Senhor no dia de hoje, encorajando-se uns aos outros no dia de hoje, como disse o texto, tendo a certeza de que você já participa de Cristo, se apegando de fato, com toda a confiança, aquilo que você creu no princípio. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Pai, apresentarmos a Ti o nosso coração. E a oração, Senhor, que eu faço é uma oração de livramento, Senhor, e cura de toda ansiedade. Nós estamos, Senhor, vivendo um tempo da nossa sociedade onde ou estamos depressivos ou estamos ansiosos. E na depressão estamos presos no passado. Na ansiedade estamos aprisionados num futuro angustiante. Mas o Senhor hoje nos ensina a desfrutarmos plenamente do dia que o Senhor fez. Que seja hoje o dia do perdão. Que seja hoje o dia da libertação. Que seja hoje o dia do telefonema. Que seja hoje o dia da contemplação.
Que seja hoje o dia onde nós podemos abrir a janela da nossa casa e percebermos que este dia é maravilhoso, foi o Senhor quem nos deu. Que seja hoje o dia da restauração plena da família. Que seja hoje o dia da cura. Que seja hoje o dia onde nós intercederemos por aqueles que a gente sabe que precisa orar e há muito tempo a gente não entra no nosso quarto. Que seja hoje o dia da apresentação ao Senhor do projeto, do plano, os nossos pensamentos. Estamos acostumados a orar ao Senhor para que o Senhor conserte os nossos erros, e o Senhor na sua misericórdia está consertando, mas que nós aprendamos a hoje apresentar os nossos planos que evitarão erros, o endurecimento do erro e do pecado. Se hoje nós nos encorajarmos, dá-nos hoje, Senhor, um coração contrito e quebrantado. Dá-nos hoje, Senhor, o saber, a ideia, para aquilo que tem que ser feito hoje. Em relação ao amanhã, que a gente possa dormir com o coração em paz, sabendo que em paz nos deitaremos e em paz nos levantaremos, porque o Senhor é quem nos dá a segurança, que o Senhor é aquele que tem planos de paz, de futuro para a sua igreja. Que o dia de hoje seja um dia de pacificação no coração, de quietude na alma, um dia de boa esperança, porque sabemos em quem estamos crendo. Que a gente possa abraçar os nossos filhos hoje, dedicar um tempo valioso agora. Senhor, nós estamos perdendo tanto tempo, Senhor, com coisas que são para distração, e quando vemos o dia já foi. Ensina-nos, Senhor, como disse Moisés, a contar os nossos dias, de tal forma, Senhor, que eles sejam eficazes. Dá-nos, Senhor, sabedoria para contar os nossos dias. Dá-nos, Senhor, capacidade de organizarmos os nossos dias. Nos dá, Senhor, equilíbrio, força. Coloca a nossa mente, Senhor, no dia de hoje, porque hoje grandes coisas o Senhor está fazendo, e por isso nós vamos nos alegrar hoje. Arranca do coração de pessoas que aqui estão, Senhor, angustiadas, ansiosas, pessoas que já não conseguem mais sequer viver o dia de hoje, estão há muito tempo na angústia daquilo que está por vir. O hoje, o desfrutar o agora é estranho para muitos já, porque o inimigo está tentando cada vez mais nos afastar da experiência poderosa que só podemos viver em Deus hoje. Não será amanhã, será agora. Tu és santo, Jesus. Tu és poderoso, Senhor. É o Senhor quem pacifica o nosso coração. Dá-nos hoje, Senhor, um coração de carne. Tira o coração de pedra e dá-nos um coração de carne. Dá-nos hoje, Senhor, os teus propósitos. Dá-nos hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos foi dada hoje. Obrigado pela tua misericórdia que nos levantou hoje.
Obrigado pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos deu hoje. Obrigado, Senhor, pela saúde que nos levantou da cama e nos fez chegar até aqui hoje. O amanhã nós consagramos ao Senhor. O amanhã nós apresentamos ao Senhor descansados na tua misericórdia e no teu amor. Viva hoje o melhor domingo da tua história até aqui. Viva hoje o melhor dia da tua vida até aqui, em família. Ainda que seja sozinho, ainda que seja necessário você passar um tempo de solitude, mas viva o melhor nesta solitude, em Deus, com Deus, relacionando-se com o Senhor. Nós temos o hoje, e glória a Deus por esse dia. Você pode dar glória a Deus por esse dia?